Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pelos nossos canais do YouTube. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, dia de comentar a pesquisa mensal de serviços que saiu nessa manhã, mas não só isso, a gente vai falar com vocês sobre o JP Morgan, que rebaixou a recomendação sobre o Brasil e diante disso a gente teve uma queda da nossa bolsa, o dólar voltou a subir, inclusive se descolando do movimento visto dos países emergentes e do exterior também. A gente vai comentar essa notícia, por que houve esse rebaixamento, o que a JP Morgan está vendo no horizonte em relação ao Brasil e por que isso bateu tão mal aqui na nossa bolsa, no nosso mercado e no nosso Brasilzão. Além disso, saiu um novo relatório da desigualdade, do Observatório de Desigualdade, e a gente também vai trazer essa notícia nessa manhã de quarta-feira. Então, na próxima meia hora, tem assunto pra caramba pra gente falar com vocês. E vamos começar pela nossa enquete do YouTube. Aliás, aproveitando que você está aí no YouTube, já deixa seu comentário, compartilha esse vídeo, comenta, deixa like, porque isso ajuda o Mercado Investimentos e toda a nossa programação a chegarem a mais lares, pessoas, aparelhos conectados. O YouTube vai priorizar aí os nossos conteúdos, então você ajuda a gente nessa jornada. E além disso, tem a nossa enquete aqui para participar nessa manhã, que já está aí nos comentários. O cenário eleitoral pode afastar investidores do Brasil? Aqui no caso, investidores estrangeiros. Sim, deve aumentar a volatilidade? Não. A eleição já está precificada, então já colocaram isso no preço? Ou depende de quem vencer, ou até de quem despontar nas pesquisas eleitorais? Essa é a nossa enquete do dia. Participa com a gente, deixa a sua opinião na enquete nos comentários para construir o Mercado Investimentos com a gente. Vamos passar pelo nosso assunto, então, o primeiro assunto do dia, que é justamente esse rebaixamento da nota do Brasil, da classificação aqui do Brasil. Na verdade, não é nem da classificação, é da recomendação em relação aos ativos brasileiros e o Brasil aqui, que ontem sofreu revisão pela JP Morgan. Dólar dispara quase 1% e vai a R$ 5,16, com eleições e rebaixamento do Brasil pesando. O Ibovespa caiu mais de 2% em dia marcado por pesquisas eleitorais, não foi só uma, foram duas, e corte na recomendação do JP Morgan para o país. Além disso, ainda teve alta do petróleo para fechar o bingo aqui da desgraça que derrubou o Ibovespa ontem. Vou beber o meu shot de água aqui, porque hoje tô com a voz quase indo de André Graziano aqui. Então vou beber o meu shot de água e daqui a pouco a gente já comenta o fechamento com essa notícia do JP Morgan, que foi aí o grande motor e puxou a grande âncora da bolsa para baixo. Vou beber o shot de água e se quiserem deixar já o fechamento na tela, eu comento na sequência. Vou tomar um shot de alga. Vou tomar um shot de alga. Que o mercado financeiro tem suas preferências, a gente já sabe. Inclusive, não é uma unanimidade, não é, na verdade, o que o mercado gostaria enquanto concorrente eleitoral, o Flávio Bolsonaro, mas que o mercado financeiro tem suas preferências, isso já está praticamente dado, é muito explícito. Toda vez que sai uma pesquisa eleitoral, isso fica evidente, porque o mercado reage à pesquisa eleitoral. E isso apareceu não só na movimentação das negociações ontem, então nessa queda da bolsa, queda dos ativos mais pesados e líquidos da nossa bolsa, como também apareceu, de certa forma, nesse relatório do JP Morgan. Não em relação à corrida eleitoral pelos participantes, mas pelo fato de uma corrida eleitoral trazer mais volatilidade para o cenário de ações e ativos brasileiros. Então, isso foi um dos fatores
que apareceu dentro do relatório do JP Morgan. Mas por que eu estou linkando uma coisa na outra? Ontem saíram duas pesquisas eleitorais. Em outros momentos, a gente também viu as pesquisas sendo divulgadas e toda vez que o presidente Lula aparece abrindo vantagem em alguma pesquisa, o mercado reage. E normalmente reage de forma negativa. Coloca peso no fiscal, fala que as contas públicas estão em descontrole, que a dívida pública está em trajetória explosiva. Isso aparece com bastante recorrência no noticiário de mercado, de finanças, de investimentos. E aí a gente precisa parar para analisar esse discurso de uma forma ali para além dessa aparência. Tirar essa primeira impressão que a gente tem da notícia e analisar a notícia um pouco mais a fundo. O que ela está querendo dizer? Por que o mercado está reagindo dessa forma? Como funciona a cabeça do mercado? Então aqui a gente começa a ver que tanto o relatório Focus, como negociações de juros futuros, a própria negociação de bolsa e dólar, que vão em direções contrárias na maioria das vezes, estão dando um recado. É uma forma, inclusive, do mercado fazer pressão e tentar implementar a sua agenda, em primeiro lugar, e fazer as suas vontades serem ouvidas. Então eles estão falando, olha, a gente gostaria que fosse feito um ajuste fiscal no lombo do trabalhador. A gente gostaria que fosse feito um ajuste fiscal diminuindo o ganho nos benefícios sociais. A gente gostaria que fosse feito um ajuste fiscal, e aqui não sou eu que estou falando que gostaria, tá? Longe de mim. Estou colocando a cabeça do mercado. A gente gostaria que fosse desindexada a previdência, os benefícios sociais da inflação, do ganho real. Até já teve agente do mercado que falou que gostaria de congelar o salário mínimo por um período para evitar qualquer distorção inflacionária ou de crescimento vindo daí. O mercado, então, ele tem uma agenda que ele gostaria de implementar. Privatizações, um fiscal ajustado na conta do trabalhador, das pessoas mais pobres, dos benefícios sociais, da saúde, da educação, dos pisos. Então, existem ali essas agendas. E quando você tem um candidato que é mais pró a agenda do mercado, ele vai entrar, inclusive, num modo torcida, que ele gostaria que aquele candidato fosse à frente, né? Tomasse a dianteira ou até fosse eleito. Mas o que ele quer aqui é colocar essas agendas em pauta. Então ele está dando um recado. Se continuar assim, o risco fiscal vai subir. Se continuar nessa trajetória de política econômica, não gostamos. Então vamos apostar contra o Brasil, vamos colocar o recurso em dólar, apostando contra o real também, e vamos esperar que os juros futuros subam. Esse combo faz com que a nossa bolsa caia, o dólar sobe, os juros futuros sobem também e a agenda fica sempre ali em discussão. O que eles querem é colocar essa agenda em discussão e para isso eles vão fazer pressão com as ferramentas que eles têm, seja na negociação, seja no relatório Focus ou até no noticiário financeiro e econômico que hoje é tomado por conglomerados também financeiros. Então você tem esse conjunto já pressionando esse período eleitoral. Toda vez que a gente tem aproximação de uma corrida eleitoral, a volatilidade intensifica. Então já é um período que a gente espera que vai ter mais sobe e desce, que vai ter pressão, que a bolsa vai ficar mais instável, que as estatais vão responder com mais sensibilidade ao cenário eleitoral. Tudo isso a gente já sabe. Mas esse ano a gente tem um empilhamento de outras questões que também estão pressionando nossa bolsa. A gente tem o Donald Trump nos Estados Unidos com essa questão da guerra dos Estados Unidos e Irã que não se resolve e está longe de ser resolvida, porque cada dia Donald Trump fala uma coisa. Às vezes no mesmo dia ele muda de ideia, abre o estreito, fecha o estreito de Hormuz. Vai abrir, aí o Irã fala, não, mas ninguém falou que está resolvida a situação, não vai abrir. Então essa resolução vai se arrastando ao longo do tempo e cada vez trazendo mais incerteza. Porque, olha, se você não consegue saber a direção
daquele ativo, se você não consegue saber a previsibilidade do ambiente macroeconômico, econômico, global, você não vai tomar decisão. Vai rasgar dinheiro, vai tomar uma decisão para depois vir uma tarifa, vir uma mudança de preços global que vai acabar com o seu planejamento? Não. Então as coisas ficam em compasso de espera. Esse é um primeiro ponto. O segundo empilhamento é o próprio tarifaço, que ora vai para frente, depois revoga, depois fica para setores específicos, aí abre exceção, mas aí tem os setores que são parte da cadeia produtiva dos Estados Unidos, tem mais dificuldade de mudar a rota ali das exportações. Como é que fica o planejamento desses setores em um cenário de muita incerteza? Então, mais um degrauzinho ali na nossa pilha. E ainda tem as questões climáticas que estão aparecendo já, os fenômenos climáticos, o super El Niño esperado, toda a consequência que vem disso, que também traz imprevisibilidade e incerteza para o cenário. Então a gente tem um segundo semestre recheado de incertezas. E junto a isso, ainda tem a questão eleitoral que já era esperada. Muitos fatores trazendo incerteza vão fazer com que a Bolsa fique mais sensível e mais volátil, sim. Mas o que o JP Morgan colocou no seu relatório para rebaixar a classificação de compra do Brasil? O que ele fez? Ele mudou a recomendação, mudando a postura em relação aos ativos brasileiros para neutro. Então sai da recomendação de compra e vai para neutro. Não é nem compra nem venda, é neutro ali. Então ele ficou com posicionamento neutro em relação ao país, deixando de recomendar exposição maior do que a média do mercado nos nossos ativos brasileiros. E por quê? Ele colocou todas as questões que envolvem os juros, eu até elenquei aqui. O banco justificou a mudança pelo espaço menor de novos cortes de juros, pela atividade em ritmo mais fraco, além de lembrar que papéis brasileiros costumam ficar atrás dos pares, que momento? Nos 6 meses anteriores à eleição, com volatilidade maior. Então, juros altos, atividade econômica mais fraca e o período pré-eleitoral foram os motivos, os principais pilares para a mudança de recomendação do JP Morgan em relação ao Brasil. O investidor estrangeiro, vendo isso, o que ele vai fazer? Tirar o dinheiro da nossa bolsa. Tanto que a saída líquida agora, nos primeiros dias de agosto, até o dia 7 de agosto, eu coloquei aqui, segundo os dados da B3, já ficou em 5,5 bilhões de reais. Então saiu dinheiro da nossa bolsa dos investidores estrangeiros, que quando entram, gente, não tem o menor compromisso em fomentar a nossa bolsa. Eles não querem levar nossos ativos para o longo prazo, nem fomentar as nossas empresas, nosso ambiente econômico, nada disso. Querem ganhar no curto prazo, bater o potencial de valorização, tchau e benção. Vai vender o ativo e sair com lucro. Se acha que não tem como ganhar mais, vai com Deus, vai sair. E não vai ficar aqui segurando a posição. Quando cair, como aconteceu no ano passado, que os nossos ativos ficaram depreciados com preços mais baixos, ele entra comprando, sobe de novo, vende na alta e assim fica o ciclo. É especulativo. Então a gente precisa entender essa cabeça do mercado e quando a coisa começa a ficar muito instável, muito imprevisível, muito incerta, não vão colocar o dinheiro aqui. Ainda mais em um cenário que se tem perspectiva dos juros dos Estados Unidos ficarem em patamares mais altos, também por toda a incerteza causada de Donald Trump, naquele empilhamento que a gente estava falando, que pressiona juros aqui, leva o recurso para lá, pressiona o nosso real, que faz com que o dólar se valorize, e isso deixa o ambiente com mais risco para os ativos de risco, né? Fica com um ambiente com mais aversão ao risco. E aí, esse combo de ontem, depois que as pesquisas mostraram o presidente Lula tendo vantagem em relação a Flávio Bolsonaro, o que o mercado pensou? Gastos eleitorais e risco fiscal. Aí sai o JP Morgan e coroa o dia, além de ser um dia de tensão, de mais um dia de tensão entre os Estados Unidos e o Irã, pressionando o preço do petróleo. E quando tem essa saída líquida dos recursos estrangeiros, normalmente as ações de maior peso na nossa bolsa, as mais negociadas, Vale, Petrobras, os bancos, acabam sofrendo mais, porque são as ações também que recebem o maior recurso estrangeiro. E aí o que aconteceu? O que vocês estavam vendo aqui na tela agora há pouquinho. A bolsa caiu 2,5%,
O dólar subiu para R$ 5,16 em um dia que foi ruim em Nova York, mas não foi ruim como foi no Brasil. Inclusive, o ETF, que é o fundo de índice que replica o mercado emergente lá no exterior, subiu ontem, mostrando que o Brasil se descolou do movimento dos países emergentes no geral. Foi algo doméstico nosso que levou a esse cenário de queda de 2,5%. E o rebaixamento da classificação e da recomendação do Brasil acabaram dando um peso maior para essa queda e puxando a nossa bolsa para baixo. Vamos mudar de assunto? Vamos falar de pesquisa de serviços? Mudar de assunto mais ou menos, né? Porque a gente estava falando aqui de atividade econômica em desaceleração e o setor de serviços é um dos principais setores do nosso PIB. É um dos principais participantes e contribuidores. Nossa, a voz da consciência falou aqui e aí eu me atrapalhei toda. Um beijo. Gente, mandem beijo para a voz da consciência. Vocês que estão aí no chat, mandem beijo para o Cleison, que é a minha voz aqui. O meu grilo falante, Cleison. Mas vamos lá. O setor de serviços é um grande contribuinte do nosso PIB. Ele contribui muito com... O PIB tem um peso bastante grande no nosso crescimento. E o setor de serviços vem mostrando uma perda de fôlego. O setor de serviços, ele fica estável em junho, tinha até uma projeção de queda, como diz a matéria que está aqui do meu lado. Setor de serviços no Brasil fica estável em junho, ante projeção de leve queda. Projeção dos economistas consultados pela Reuters era de queda de 0,2% na comparação com maio. Mas junho foi um mês de andar de lado para o setor de serviços. O setor de serviços não performou bem, no acumulado em 12 meses também não sai do lugar, fica ali patinando perto do 0 e mostra dificuldade de tração. A gente estava falando agora há pouco da desaceleração econômica como um fator colocado pelo JP Morgan, e isso vem também como consequência da alta taxa de juros. A alta taxa de juros começa a mexer com a demanda dos serviços. Tanto que os preços dos serviços na inflação estão baixando, estão indo para trás, estão arrefecendo. E nesse cenário de arrefecimento dos preços dos serviços, é renda das pessoas que trabalham num setor que deixam de receber também esse recurso. Lembrando sempre que a renda do setor de serviços é muito ligada ao preço dos serviços. Se você tem uma queda no preço dos serviços, isso começa a impactar a renda daquele setor. Então você está tendo uma diminuição da renda de um setor importantíssimo para o crescimento brasileiro e que aí, com essa queda de renda, o que vai acontecer com a demanda lá no futuro? Também diminui. Se você tem menor demanda, também tem menor demanda por serviços. E aí o que acontece com o preço dos serviços? Ele cai. E a renda das pessoas que trabalham com serviços também cai. E isso faz aquela espiral negativa com base ali na demanda e na prestação de serviços também. E a pesquisa desse mês mostra justamente isso. O setor de serviços está pressionado, está mostrando dificuldade de tração, de engrenar um crescimento e acaba ficando no 0 Não sei se a gente tem o primeiro gráfico a gente tem aqui, que é justamente esse panorama mais geral em relação ao mês passado, ao ano passado, no ano de 2026 e em 12 meses. No período, em relação a maio maio desse ano, então mês contra mês aqui, a gente ficou no 0 A pesquisa não mostrou avanço na atividade dos serviços. Quando a gente vai para a relação interanual aqui, que é junho de 2026 em relação a junho de 2025, os serviços até mostram algum fôlego em relação ao ano passado, também cresce um pouquinho no começo do ano. Então, nesse primeiro semestre, se a gente pode falar assim, de janeiro a junho, os serviços, eles têm uma alta no volume prestado em 2% também, no acumulado do ano, mas reparem aqui que quando a gente pega um período mais longo de 12 meses, os serviços também não estão puxando muito ali o crescimento, porque eles estão quase no mesmo patamar do que estão no começo do ano. Então a gente com isso consegue entender que durante a trajetória dos serviços ou desse crescimento do setor,
a gente ficou muito tempo andando de lado ou até com quedas no setor de serviço, o que é muito preocupante para a economia brasileira. O acumulado em 12 meses ficou em 2,6%. A gente tem aquela tabela que mostra para a gente quanto foi o volume de serviços prestado por atividade, que tem até um caráter de mostrar se esse crescimento é homogêneo ou não dentro do setor de serviços. E acho que essa arte a gente também tem, então vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar, porque nesse mês os serviços prestados às famílias caíram 1,2%, serviços de alojamento e alimentação também. Outros serviços prestados às famílias com queda de 0,2%. Perdi aqui. Os serviços, eu vou deixar o TI aqui e informação da comunicação para daqui a pouco. Serviços técnicos profissionais em queda de 1,5%. Transportes e serviços auxiliares de correio, queda de 0,1%. E outros serviços, queda de 0,2%. Aí tem algumas atividades de serviços que saem desse negativo, saem desse recuo. Serviços de informação e comunicação, de tecnologia e comunicação e armazenagem e serviços auxiliares e transportes do correio. Aqui a gente vê que não existe um comportamento homogêneo entre os setores. Alguns serviços ainda estão com uma variação positiva no volume prestado, mas outros estão caindo, inclusive mostrando um acumulado que não sai do lugar. Serviços prestados às famílias, importantíssimo, com acumulado em 1,3%, praticamente andando de lado há 1 ano. O serviço de alojamento também. Outros serviços, 0,6% de acumulado, isso mostrando essa dificuldade no mês a mês, outros serviços patinando ali, sem sair do lugar. Os próprios outros serviços prestados a famílias com queda de 0,4%, e isso traz esse comportamento desigual do setor de serviços. Então, quando a gente olha o geralzão, a gente fala, pô, ficou no 0 a 0, ainda cresceu no ano, está patinando nos 12 meses. Mas quando a gente vai mais a fundo, entender quais serviços tiveram tração, conseguiram puxar o volume para cima, são setores específicos, porque a maioria das atividades acaba indo para baixo e estão com muitas das atividades estão com dificuldade em trazer esse ritmo para o setor. E é um setor, como eu falei, muito importante para a economia, que tem uma participação grande no nosso crescimento e que está mostrando dificuldade, e isso é consequência da taxa de juros. Essa desaceleração é consequência de uma política monetária restritiva. E esse cenário pode piorar ainda mais. A gente tem uns minutinhos finais aqui do programa. Eu quero passar, não sei se a gente tem aqui esse assunto já colocado aqui, mas a gente separou algum material sobre o observatório. Hoje está difícil, hein? O observatório da desigualdade, como é que está essa desigualdade aqui no Brasil? Porque por mais que a gente tenha crescimento da renda, melhora no emprego, a questão estrutural da desigualdade ainda é muito presente aqui no Brasil. Teve melhora em uma série de aspectos quando a gente fala de desigualdade, inclusive manchete aqui da Carta Capital, a concentração de renda aumenta, apesar de avanço de salário e emprego. A lei da igualdade salarial também não reduz distância entre os rendimentos de homens e mulheres, aponta o Observatório Brasileiro das Desigualdades, que divulgou o seu relatório hoje. E aqui a gente vê que, por mais que sim, melhoraram alguns aspectos, a estrutura brasileira ainda é muito desigual. E a gente separou justamente esses dois pilares, o que melhorou e o que ainda trava na estrutura da desigualdade aqui no Brasil, que ainda é desafio para a gente vencer em relação à desigualdade no Brasil, que está diminuindo, mas ainda tem seus entraves. Vamos colocar aqui na tela rapidinho, porque o programa está acabando e eu quero passar pelo roteiro com vocês. Avanços citados no relatório. A desocupação caiu para 5,6% e o rendimento médio... Olha, hoje tá, gente, não sei o que aconteceu. Eu tô com a boca machucada, mas isso não é desculpa. Nem vou contar o que aconteceu comigo de madrugada. Agora ficou feio, né? Ficou pior.
Era melhor eu não ter falado nada, Dedeca Sapeca. A desocupação caiu para 5,6. O rendimento médio real subiu para 5,3. Teve ganho real, teve queda na desocupação e a pobreza monetária, que são domicílios com renda de até 1/4 ou meio salário mínimo, também teve queda. A insegurança alimentar recuou, principalmente a moderada e grave. O analfabetismo, a mortalidade infantil e de idosos por desnutrição também tiveram queda e os homicídios de jovens entre 15 e 19 anos caíram também. Além disso, teve queda em emissões e desmatamento. Ampliação do acesso à creche e escolarização do ensino médio superior também teve melhora. Então, esses foram os avanços observados no relatório de desigualdades aqui do Brasil. Mas quais são os entraves que ainda existem para que a gente melhore esse cenário, para que os desafios sejam vencidos? Quais são os contrapontos, principalmente estruturais, da nossa desigualdade? A concentração de renda voltou a crescer. Por mais que a gente tenha queda na desocupação e melhora na renda dos trabalhadores, a gente ainda tem uma renda muito concentrada. A razão entre o 1% mais rico e os 50% mais pobres saiu de 30,2 vezes para 31,5 vezes aqui no Brasil. A tributação da renda continua regressiva no topo. Quem ganha muito paga a alíquota efetiva menor do que a intermediária por conta da renda vinda de lucros e dividendos com tratamento favorecido, ainda que a reforma de isenção até 5 mil e taxação das rendas anuais acima de 600 mil deva atenuar isso. É só um começo, é só um primeiro passo que a gente tem na diminuição da desigualdade. A gente ainda tem muitos degraus para subir nesse aspecto. E o último aqui que a gente tem antes, já estão me pressionando aqui para entregar o programa, hein? Vamos colocar o último aspecto aqui só para comentar com vocês, que é o hiato salarial e de gênero, que aumentou em 2025. Mulheres negras recebem pouco mais de 40% do rendimento de homens não negros. E para quem ficou, já que eu falei, piorei a minha situação, a minha gata hoje de madrugada, ela queria entrar debaixo do edredom. Aí sabe como é gato, né? Todo ali espalhafatoso, estava toda desengonçada, coitada da gata, foi e pisou na minha cara. No que ela pisou na minha cara, a unha dela enganchou dentro do meu lábio aqui. E aí cortou, aí foi uma sangreira toda, aí eu tô com a boca machucada, mas isso não impede de eu falar aqui as coisas certas, né? Mas aqui a gente tem essa questão da desigualdade de gênero e por cor, e a questão racial atravessa quase todos os indicadores. A população negra é 56% do total, mas 70% da população carcerária. O território reproduz o mesmo padrão e ainda existe toda a questão de ônus com aluguel que piorou o déficit habitacional, que cresceu o número de pessoas em área de risco geológico, mesmo com queda das emissões. E a gente ainda tem as desigualdades territoriais que reproduzem os mesmos padrões de desigualdade. Então, são questões estruturais que são desafiadoras e que aparecem aqui no relatório como ainda agravadas, mesmo que a situação geral, na média, esteja melhor. Vou fazer um convite porque amanhã tem super aula com o professor João César de Castro Rocha, Following the Money, porque ele seguiu o dinheiro da extrema-direita e ele vai mostrar como o like lucra e faz com que financie esses projetos extremistas da direita. Siga o dinheiro, é a nossa aula de amanhã, 13 de agosto, às 8 horas. Para se inscrever, é só entrar em iclmercado.com.br ou apontar o QR Code ali no cantinho da tela, aponta a câmera, você já vai para a nossa página, se inscreve, fica por dentro de tudo, é avisado quando a aula começa e ainda participa desse aulão com o professor Castro Rocha e em debate com o Eduardo Moreira. Vou arrastar para os nossos vizinhos? Com um minutinho aqui de atraso, mas em minha defesa, o programa também começou mais tarde, porque lá no canal do Deluca começa agora o Rolê ICL e amanhã a gente volta para falar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso, com as nossas vidas. Um beijão e até lá. É amanhã, turma, aula do professor Castro Rocha sobre a origem do dinheiro da extrema-direita no Brasil.
e o tamanho do lucro que esse grande negócio, sim, porque é um grande negócio, dá para essa turma. Vocês não podem perder essa aula. É realmente inacreditável o que vai ser mostrado. Se vocês já estão inscritos, amanhã vai chegar o link para vocês poderem clicar e assistir a aula. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.